Gente, boníssimo dia. Sejam mais que bem-vindos aí a um Syncap especial. Mais um Syncap especial, né? De ignição e cocriação de uma típica piscininha comum de recursos compartilháveis do Rerê. Dessa vez para gerar um rede suporte ou até mesmo, quem sabe, rede viabilizar a ida de mais um cocriador ligado ao ecossistema do Rerê, né? A ecologia do Rerê, para o DevConnect, que vai acontecer na Argentina, né? Na semana que vem. Se não me engano, de 17 de novembro até 21 ou 22, um troço desse. Tá, vai acontecer semana que vem. Bem, antes da gente começar efetivamente a fazer a nossa dinâmica, a gente costuma, eu acho que todo mundo aqui já sabe disso, talvez menos a Carol, a gente costuma a fazer um check-in. Como o nosso tempo hoje, pelo menos o meu tempo hoje, está relativamente curto, porque já quando for 12h30 eu tenho que sair, eu já tenho uma outra dinâmica que eu faço rosteamento, né? A gente hoje não vai fazer a rodadazinha de check-ins, tá bom? Só em função da questão da pouca disponibilidade de tempo que este que vos fala como facilitador, né, dessa dinâmica está tendo. Nesse sentido, tá? O que nós vamos fazer hoje é acolher rapidamente a nossa querida Carol, que chegou aqui pela primeira vez, só para ela entender, tá, o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, nessa sexta-feira, tá? Do que se trata essa experiência, porque eu acho que para falar do Rerê em si, né, a gente pode fazer isso, sabe, Carol? Na segunda-feira, a partir de 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente faz um Syncap geral do Rerê toda segunda-feira, desde 2022, tá? Então, se você conseguir estar com a gente nessa próxima segunda-feira, a partir de 8 horas, vai ser um prazer te anfitriar, abrir espaço para te acolher de uma forma linda, né, para as pessoas saberem de você, conhecer toda a jornada que você vem fazendo, tá bom, querida? Então, eu acho que vai ficar mais fácil assim. Bem, essa aqui é uma das dinâmicas de exploração cocriativa do Rerê, tá? O Rerê hoje tem dinâmicas de mapeamento crítico e básico dos projetos. Desculpa, gente. O Rerê também tem a dinâmica através do Rerê, né? A gente, através do ciclo originário, que é o guardião do kernel, vamos dizer assim, do código-fonte, né? Do Rerê, a gente tem feito os mapeamentos críticos e básicos, a gente tem matriciado blueprints Web3 gerativos, né? Principalmente através do Sync Local. O Sync Local é uma dinâmica que a gente está matriciando como é que os projetos e pessoas podem empreender seus projetos em rede, né, de forma aberta, tendo como artefato de coordenação uma piscina comum de recursos compartilháveis da dinâmica do Rerê. Por quê? Porque essas piscinas, elas não só trabalham com a questão do acesso a fiat ou cripto, né? Ou seja, não trabalha só com a dinâmica transacional. Ela também é uma dinâmica relacional, né? E ela tem a ver com o mútuo acesso a recursos. Porque quando você disponibiliza para a piscina, você disponibiliza três categorias de recursos, né? O que a gente considera recurso abundante, o que a gente considera recurso empático e o que a gente considera recurso condicionado, entendeu? Então a gente costuma fazer dessa forma, tá? E essa é uma forma muito interessante, por quê? Porque é uma forma pela qual você consegue perceber, primeiro, a riqueza de recursos que você tem, né? Assim, normalmente a gente está tão acostumado a entender recurso como sinônimo de dinheiro, né? De recurso fiduciário, que a gente, quando fala recurso, por exemplo, somente com uma cabeça organizacional, uma cabeça de organização, você pensa logo no dinheiro, né? Ou você pensa em insumos, ou você pensa matéria-prima, você pensa alguma coisa do gênero, né? Então, assim, nessa dinâmica do Rerê, a gente quer fazer, explicitar, né, o quanto recursos, né, eles podem ser tanto, o quanto nós somos ricos de recursos, porque nós somos pessoas complexas, né? Então, temos todo tipo de recursos, temos recursos que são tangíveis, intangíveis, temos
diferentes tipos de recursos para diferentes momentos, etc. E esses recursos podem desde você ter, digamos assim, a facilidade de fazer escuta empática, por exemplo, ou dar um abraço numa pessoa, né? Ou de repente fazer uma caminhada no pôr do sol, né? Entende o que eu estou falando? Você dispor do seu tempo, né? Para você fazer uma caminhada com uma pessoa, passando os recursos convencionais mesmo, enfim. Então a gente dá de tudo, tá? Então a gente faz essa exploração porque para a gente sair desse lugar comum de que recurso só se resume a dinheiro, tá? Só se resume a recurso fiat, né? Ou cripto, no caso, né? Então, é um pouco por aí, tá, Carol? Então, a gente faz esse exercício. Só que quando a gente faz o exercício para dar vida às piscininhas, às piscinas ou piscininhas comuns do Rerê, você pode fazer isso como pessoa, né? Ou seja, a Carol como pessoa, o que ela disponibiliza de recurso abundante, empático, condicionado, né? Ou como projeto, no caso, Educar Mais, né? O que o Educar Mais consegue disponibilizar de recurso abundante, empático, condicionado. E aí entra uma coisa interessante, né? Porque como projeto, fica sempre com a impressão, né, de que o projeto está sempre precisando de recurso. Certo? O projeto está sempre precisando, principalmente de recurso fiduciário ou de recurso ou cripto, se tiver uma ligação, né, com cripto, etc. No entanto, se você for parar para pensar bem, o que é o projeto, né? Nada mais né, o pareamento, a sobreposição de várias pessoas, né, co-criando uma proposta de valor. Né? Então você imagina o volume de riquezas que um projeto sozinho não tem. Quer dizer, independentemente da questão fiduciária, né, ou da questão do cripto, entendeu? Então a gente faz esse exercício. Bem, hoje aqui especificamente nós vamos fazer a ignição, tá? Cocriação a ignição e cocriação de uma piscininha comum, tá? Para rede suportar, primeiramente, rede suportar as pessoas que já estão indo para o DevConnect, tá? Ou seja, para quem já vai estar lá, os projetos e pessoas para quem já vai estar lá. Nesse sentido, a gente vamos conversar aqui, por exemplo, né? Se seria o caso da gente reproduzir, a gente dar vida a mais uma desconferência 404 no DevConnect, né? Nós vamos conversar sobre isso aqui. Se isso é o caso ou não, tá? A gente vai conversar sobre isso. Ao mesmo tempo, dependendo do volume de recursos, né, do tipo de recursos que forem ser disponibilizados para essa piscininha, a gente vai ver se dá para a gente rede-viabilizar a ida de uma pessoa para lá, tá? Mas isso tudo nós vamos, ao final dessa nossa experiência aqui, nós vamos ter um senso, um sentido do quanto isso vai ser possível ou não, tá? De antemão, eu digo para vocês que, obviamente, você para ir para qualquer evento, né, distante, e Buenos Aires não está tão perto assim do Brasil, quer dizer, está perto da fronteira do Sul, mas não está tão perto de nós estamos aqui, né? Tem um custo, embora o custo, né, de um translado aéreo daqui para lá seja mais barato que daqui para Recife, por exemplo, daqui do Rio de Janeiro para Recife, né? A gente sabe disso, que o custo do voo, né, aqui no Brasil, ele é muito mais ele é muito mais caro do que um voo daqui para qualquer outra parte da América Latina, por exemplo, né? Então, nesse sentido, o que eu acho importante colocar é o seguinte: nós vamos fazer com base, como está em cima do laço também, tá, gente? Porque uma das características dessas piscininhas é a gente fazer isso com antecedência, tá? Porque a gente faz a ignição, depois a cocriação ela perdura durante uma semana, duas no mínimo, tá? Para as pessoas saberem da proposta, né? E elas poderem ver que tipo de recurso elas disponibilizam para a piscina, correto? Mas está super em cima do laço. Então a gente está, digamos, fazendo a ignição e cocriação hoje, mas a piscininha vai ficar em aberto, tá? Até o próximo mês. Próxima semana, tá? Até, digamos assim, as vésperas, né? Do evento em si, né? A gente costumava antes, nas nossas experiências anteriores, deixar a piscininha aberta durante o evento, né? Mas a gente viu que essa experiência na prática, ela, tipo assim, a pessoa disponibiliza o recurso e como
como não tem uma comunicação imediata, às vezes a própria, né, o acesso web daquele evento que você se encontra não é bom, às vezes você não fica sabendo que o recurso foi disponibilizado, etc. Enfim, a gente começou a fazer até as vésperas do evento, entendeu? Então vai ser um pouco por aí. Bem, dito isso, é, eu vou sinalizar aqui a chegada do Felipe, que já está aqui com a gente, do Fio, tá? Do Gustavo Cavalcante, que já está aqui com a gente, muito bom, bacana. E também temos, eu acho que o Forte foi meu filho, Enzo, se não me engano. É você, filho? Só diz assim, se é ou não é. Eu acho que é. Tá? É ele mesmo. Bem, então olha só, então o que a gente vai fazer então agora, gente, é o seguinte: eu vou pedir para alguém aqui ser o que a gente chama de coletador, né? Que vai fazer as anotações do que nós vamos fazer agora na ignição, tá? Normalmente a Deruila tem se disposto a isso, mas pode ser qualquer outra pessoa, se o Catito quiser. O Catito já teve essa experiência antes, tá? Não tem problema. É só para ir anotando as coisas que a gente vai conversando. Depois eu vou traduzir isso numa planilha, tá? Eu vou botar isso numa planilha, bonitinho. Então, resta saber se vai ser a Musa ou se vai ser o Catito. Qual dos dois aí se disporia? Tá, então o Catito não consegue. Você consegue, Deru? Sim, sim, consigo. Vou Uhum. aqui no celular. Vamos que vamos. Eu queria Hum, colocar na planilha, já hum. deixar direitinho para você. Ah, Gustavo, você quer fazer? Não, tô brincando, tô dizendo, você conseguiu. Você disse que não tava aí. Não, tô Vamos com lá. problema no microfone, não sei o quê. Tô brincando. Ah, então. Bom Seu dia, microfone tá como vai? funcionando, meu amigo. Vamos lá. Uhum. Tá. Então, Eu então vou vamos lá. anotando Inclusive, mas eu aqui. quero falar com o Vinícius Tá. urgentemente, viu? Então, Ah, então Deru, entendi. Ele ouviu. a ignição, gente, é o seguinte: a gente divide a ignição em algumas dimensõezinhas. Primeiro, a gente vai visualizar. Primeiro, qual é o objetivo, né, dessa piscininha? Primeiramente, a gente suportar quem já vai estar presente no DevConnect na Argentina, certo? Pessoas e projetos. Segundamente, dependendo do volume de recursos, né, o tipo de recurso que for disponibilizado, é rede-viabilizar a ida de uma pessoa, tá? De um explorador ligado à ecologia do RE. Tá? Então, esse seria o segundo objetivo, vamos dizer assim, dessa piscininha. Então, o que a gente vai fazer? A gente agora vai visualizar quais são as demandas, depois a gente vai visualizar quais são os desafios, as necessidades, demandas, desafios e depois as oportunidades, tá? Que a gente tem com essa dinâmica, beleza? Então vamos começar pelas necessidades, né? Então, qual raciocínio que a gente tem que fazer? Qual é a necessidade de quem já está chegando lá, de quem já está indo? Né? Esse que é o raciocínio. Qual é a necessidade de quem está chegando lá? Correto? Que necessidades são essas que são importantes para que essa pessoa, esse projeto, sintam-se rede amparados pelo protocolo, pelo RE? Né? Que necessidades são essas? Né? Então, esse é um raciocínio que a gente vai fazer aqui agora conjuntamente. Né? Que necessidades são essas para dar um rede de suporte para quem está se fazendo presente, tá? Então a gente já pode começar. Agora que a gente começa a fazer, nós estamos começando agora, de fato, a fazer a dinâmica para dar vida à piscininha comum, tá, gente? Começa pela ignição. E primeiro momento a gente fala das necessidades, tá? Então eu vou começar dando sugestões. Eu acho que a questão da comunicação é importante, né? Ainda mais se está no país estrangeiro, né? Então, a comunicação no sentido de que quais são as pessoas que você já pode ter de imediato lá, que podem te dar um suporte, porque o DevConnect é um evento gigante, tá, galera? O DevConnect é um evento gigante, enorme, gigante. Então, assim, que pessoas são essas que... Porque não tem só o Regen Hub, tá? O Regen Hub é um evento dentro desse mega evento que tem vários outros eventos acontecendo, fora o evento do Ethereum, entendeu? Então, é um evento que vai ter brincando entre 15 e 20 mil pessoas no mínimo, tá, presentes lá. Então, eu acho que a questão
que a questão da comunicação é importante. Assim, comunicação é no sentido de ter uma pessoa que está preocupada, que eu digo preocupada, uma pessoa que quer cuidar, se dispõe a cuidar de quem está chegando, entendeu? Ter alguém que se disponha a cuidar de quem está chegando, de querer conectar, de querer saber quem vai, de que, sabe, de poder, tipo assim, é, essas pessoas poderem se orientar juntas, né? Às vezes essa pessoa não necessariamente ela sabe, mas ela se coloca à disposição, essa pessoa que vai, tá? Ela se coloca à disposição para poder, digamos, parear com quem está chegando e essas pessoas se orientarem conjuntamente. Então, eu acho que a necessidade de comunicação é importante. Legal? Não sei se vocês vão concordar. Então, comunicação é uma necessidade importante. Comunicação, da gente estar se falando lá, né? No suporte lá. Segundo, uma necessidade, alimentação, né? Alimentação, hospedagem e alimentação, né? É, o pessoal do DevConnect, quem está organizando o DevConnect, uma vez que você adquira o ingresso, tá? E tem várias formas de você adquirir o ingresso, tá? Depois eu vou falar delas daqui a pouquinho. Você fica sabendo de uma série de lugares que você pode se hospedar, tá? Próximos ao evento ou próximos do evento, correto? Isso, exatamente. Phil. Vocês podem ir anotando aí também, se vocês quiserem, no chat, tá, gente? Não precisa necessariamente falar aqui como o Phil está fazendo, que é legal, tá? Lembrando que nós estamos explorando agora necessidades, tá? Então, mas de qualquer forma, uma vez que você compra o ingresso, tá? Você tem acesso, né, aos diversos lugares que estão, obviamente, se abrindo, né, para poder hospedar as pessoas, correto? Mas eu acho que, independentemente disso, que é muito útil, obviamente, né? Você está indo para um país estrangeiro, para um local que você não conhece, das pessoas que já vão, se elas já, por exemplo, o Diogo Jorge, que vai estar lá, né? O Cauê, que vai estar lá, né? Essas pessoas, de repente, já têm lugares para ficar, de repente, nesses lugares, né? Já tem espaço para poder acolher uma ou duas pessoas, ou uma pessoa a mais, ou coisa do gênero. Então, tem essa questão da gente mapear entre nós, entre a nossa rede, a rede de pessoas, né, conectadas à ecologia do guerreiro, que facilidades de acolhimento tem, entendeu? Não necessariamente de hospedagem, acolhimento, sabe, tipo assim, hospedagem está muito ligada à cultura de pousada, hotel, né, hostel, ou coisa do gênero. Mas a gente pode pensar uma dinâmica mesmo assim, tipo de acolhimento mesmo. Eu vou ficar na casa do meu primo, né? Tem um quarto que eu posso ficar, você pode ficar lá, não tem problema nenhum. Então, eu acho que numa necessidade a gente mapear isso, né? O que nós temos. Lembrando que quem tiver algum conhecido, né, que de repente já vai te dar um suporte, perguntar para esse conhecido, né, se existiria espaço para mais uma pessoa, pelo menos, entendeu? Uma coisa do gênero, entendeu? Então, essa é uma outra questão, né? Necessidade para quem já está indo, tá, gente? Eu não estou explorando para quem quer ir, para quem está indo. Né? Outra necessidade, né, alimentação. Né? O Diogo Jorge aqui, ele vai fazer durante todo o Regen Hub, tá, uma espécie de piscina onde vários recursos vão ser disponibilizados, principalmente para alimentação, mas tem um custo essa alimentação, um custo de 10 USD6 por dia, por pessoa, que dá mais ou menos uns US$ 50, assim, por aí. Ou seja, perdão, R$ 50, desculpa. Dá R$ 50, 50 e poucos reais por dia, tá? De alimentação. Então, é uma questão da gente verificar, Diogo, se a piscininha aqui consegue cobrir esse custo para as pessoas que estão indo, entendeu? De repente, o que vai ser disponibilizado de recursos aqui consegue cobrir esse custo diário ali para o Regen Hub, né? Para as pessoas que estão indo. Né? Então, é mais uma coisa que a gente vai levantar. Bem, eu já dei alguns exemplos aqui, a gente pode abrir agora para outras coisas que foram colocadas aqui. Né? Fala pessoal, tudo bem? Vai, manda É, ver, querido. Obrigado, Vini. Eu pensei assim, dois aspectos. Um é locomoção, né? Que às vezes pode ser tudo perto, mas também pode precisar de Uber e aí compartilhado já ajuda também quem tá indo.
ou mesmo orientação, né, que eu percebo, né, nas viagens, assim, tem gente que fica um pouco mais tenso em estar em lugar novo, e aí ter alguém que seja essa pessoa que ajuda com orientação pode já aliviar a experiência para a pessoa acolher ela, né? Foram as necessidades que eu pensei, assim, podem fazer parte da piscina também. Pô, maravilha. Maravilha, querido. Mais alguém? Diogo, você gostaria de comentar um pouquinho como é que vai ser essa experiência da piscina da Vila Regem, lá no Regem Hub, para o pessoal entender melhor? Sim, sim. E também, nisso que o Felipe falou, eu acho que cabe muito bem a criação de um grupo de WhatsApp, tá? Que se tiver pessoas interessadas, precisando desse tipo de apoio, né, eu me coloco à disposição para apoiar, para estar lá no grupo, ficar sabendo de, apareceu um almoço, não sei aonde, vamos lá, ou qualquer coisa assim, dúvidas, dificuldade com o espanhol, esse tipo de coisa, a gente pode ajudar. Com relação ao acolhimento, eu estou acolhendo 3, né? Eu aluguei um Airbnb, 3 pagaram e conseguimos assim bancar para acolher outros 3 que não estão pagando. Então, e está no limite também da casa. O café da manhã também é um valor assim que permite um baita café da manhã, né? Tem um monte de coisa vindo, produtos artesanais. Peraí, bem-vindo a São Paulo, galera. Ambulância. E a gente, então, assim, é uma compra coletiva que está sendo já estudada, sourced, né, levantada aí ao longo de 2 semanas, pelo menos. E ontem fizemos a primeira compra, sim, fechamos as primeiras compras. Também tem a mesma coisa, tem pessoas que estão voluntariando junto, né, na Virgin Village para poder facilitar a nossa piscina lá, que não estão pagando, que estão acessando. Então, assim, em cima da hora, não é fácil trazer mais gente, mas temos é uma piscina, então é um lugar para trocas. Então, quem sabe tiver alguma coisa que possa ser útil, pode ser que lá apareçam demandas, sabe? Eu já estou meio que prevendo que o pessoal do Region Hub falou que não pode ter vendas lá. Então, mesmo que o nosso é uma troca, até que eles entendam isso, os primeiros dias vai ser um negócio meio estranho, talvez tenha que ir lá na casa, buscar produto, trazer para entregar para a pessoa e assim ficar nesse vai e vem. Então, eu não sei como é que está a disposição da galera lá, mas tem essas demandas que podem aparecer. Então, Diogo, eu acho que a gente, quando chegar nas demandas, a gente pode certamente levantar as pessoas que vão estar lá e vão se dispor a energizar, né, essa dinâmica dessa piscina específica de trocas que você está fazendo de produtos, né, lá, orgânicos, né, produtos saudáveis lá, né. Eu acho que a gente pode colocar isso como uma das demandas, né. Isso faz parte da. A gente não chegou na demanda ainda, tá, gente? Está na necessidade, tá? Estamos mapeando as necessidades, não vamos chegar nas demandas ainda, tá? Mas continue aí, querido. Não só produtos alimentícios, tá, gente? Sei lá, obras de arte, canga, chinelo havaiano, sei lá, qualquer coisa pode ser trocada, né? A gente vai ter lá um conselho curador que vai ter que precificar cada coisa, ver se não é nada fora do comum, que pode ser interessante para a comunidade. Então,
Basicamente é isso. Acho que e daí lá vai ter produtos, alimentação, vai ter. Eu estou levando café, estou levando banana desidratada do lado de registro, a gente vai, acho que vai ter também pães, né? Vamos ver como é que vai desenrolar, mas então tem produtos para troca alimentícios e não alimentícios. Eu acho que a gente pode também, nessa dinâmica, Diogo, Jorge, não ficar só uma dinâmica de troca e essa piscininha aqui, né, essa piscina que nós estamos falando, ela suportar essa piscina de troca de produtos, entendeu? De que forma? A gente pode, dependendo do que nós tivermos de recurso aqui, essa piscininha pode disponibilizar recurso na forma de cripto para que pessoas que não têm cripto ou não têm um recurso para poder fazer parte dela possam fazer também, né? Ou seja, porque nem todo mundo que vai viajar vai levar alguma coisa para trocar. Ou elas possam, na região mesmo, se elas quiserem participar da dinâmica de troca, né, comprar produtos da região para poder botar na piscina ou coisa do gênero. Vai ser uma coisa que nós vamos Exato, discutir na demanda. exato. A gente A única condição é usar a plataforma Sarafa, criar o voucher e adicionar na pool, tá? Isso a gente vai ter que fazer porque essas métricas são importantes para nós. Então, isso aí. E para quem não sabe, a dinâmica do RE já vem fazendo uma experimentação com essa piscina de comprometimentos, né, que é da Sarafu Network, da Grassroots Economics lá do Quênia, da África. A gente já vem fazendo isso já há um tempo. Bem, então vamos lá. O Gustavo levantou a mão, depois a gente vai passar para a Carol. Fala, Gustavo. Estava ativando o microfone. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, bom dia. Está ouvindo? Normal? Estou ouvindo todo mundo? Estamos te ouvindo. Pode falar, querido. Pode falar. Aí eu cheguei entrando aqui, boa tarde, bom dia todo mundo. Aí eu cheguei aqui, né, no chat, eu pensei que, sabe, eu botei G Cavalcante, eu pensei que era Deru, Clark, eu percebi que é G Cavalcante, Gustavo Cavalcante. Não estava me escondendo, não. Aí mandei umas figurinhas aí. Aí perguntei, como é que o protocolo RE lida com é, adaptabilidade a urgências, o etc. Que mais ou menos também não é urgência. Aí estava falando com a Deru antes no chat, eu estou interrompendo. E é um dia que estão falando de quê? De dinheiro. Deixa eu interromper esse dia, vai ser execrado. Eu mandei um fluxo, por exemplo. Eu queria que você e o Diogo, emergencialmente, dessem uma olhada nesse fluxo, porque é para entregar. Eu sou uma pessoa que está pedindo o tempo todo nada assim. E ainda mais nessa urgência, como eu tentei falar lá no Telegram, mas é mais difícil. E eu já ia entrar, nem você sabe que eu nem sou muito crítico a olhar o tema da entrada do negócio, do processo de hoje, mas sei o que é que está sendo tratado agora. Mas poderia vir, você e o Diogo, que estão há mais tempo, são mais experientes, é, olhar se o fluxograma tem algum tipo de inconsistência muito grave. Ou então também você também pode dizer que não pode agora e tudo bem. É isso. Posso Obrigado, aqui? Gustavo. Ah, Eu vi que você fez um trabalho incrível aqui. Eu acho que é uma coisa para a gente olhar com calma, não agora, nesse momento, a piscininha aqui, querido. O Mas, pô, hackathon está sensacional. acontecendo agora. O hackathon está acontecendo É, agora. O serviço de fluxo tinha alguma inconsistência gritando, entendeu? Eu, assim, nem passar um ano antes da pessoa entregar sozinha. ô, Não tem tanta Gustavo, gente meu com esse querido. conhecimento, não tem tanta gente com esse conhecimento, né, Bruno? Sim, Gustavo, meu querido, a gente tem um tempo muito curtinho para fazer essa piscina acontecer. E eu sei que você está no hackathon, só que a gente descobriu isso, eu descobri às 6 da manhã. E quem está puxando para dar uma olhada mais crítica é aqui o Pedro Ivo, aqui no chat. Você pode chamar ele, mostrar para ele, ver se ele pode te ajudar nisso. Não necessariamente precisa ser o Vinícius ou o próprio Diogo. Eu acho que ele devia responder, né? Mas beleza. beleza. Carol, querida, fica à vontade. Oi, gente, vou tentar ser super objetiva. Primeiro, feliz aqui. É uma pena que eu não tenha conseguido participar antes dos encontros. Quem
me representava dentro do Regei é o Adalberto, né? Porque eu não consigo dar conta de tudo, ainda mais porque eu tô com uma bebê pequenininha, né? Agora ela tá um pouquinho maior, 1 ano e 10 meses. Mas enfim, tô voltando mais ativamente agora e quero participar, só que os encontros de vocês é no horário que eu tenho aula na pós-graduação. E aí eu não tô conseguindo conciliar, entendeu? Porque minha aula é ao vivo. Mas assim, depois a gente pode conversar sobre outros horários, né? Tentar participar em outros momentos. Eu tô indo para Dev Connect, vou levar mais 2 jovens aqui do Chapadão comigo, tá? Mais a minha bebê. Não sei como eu poderia contribuir durante a Dev Connect, mas eu tô disposta a tentar entender como que a gente consegue se ajudar. Eu não sei falar inglês, né? Então eu tenho a barreira da língua, tá? O espanhol, eu me virei um pouco na Colômbia da última vez que eu fui na DevCon, mas eu já fui na DevCon, então eu tenho uma experiência com eventos grandes, então eu vou colocar umas dicas para a galera que está indo primeiro na DevConnect, que eu acho que pode contribuir do que eu aprendi na DevCon, porque são muito similares os eventos, tá? E sobre essa questão da troca, como eu fico muito na parte de captação, eu acabo falando muito sobre essa questão financeira, né? Mas eu acredito muito nas trocas, sem ser só financeiras, tá? Eu já fiz esse tipo de dinâmica, eu faço parte de uma comunidade aqui no Rio chamado Saúva Jataí, e a gente propõe esse tipo de troca do que a gente pode contribuir para a comunidade. Mas falar para vocês que minha cabeça, minha mentalidade é uma mentalidade muito ainda focada na captação financeira, eu vou estar mentindo, porque como sou eu responsável por manter a minha organização de pé, para quem não conhece Educar Mais, né? Eu vou colocar lá no grupo também, eu acabo tendo muito dessa mentalidade. Enfim, são 16 pessoas trabalhando, 200 crianças, enfim. É isso, tá? Eu posso pensar um pouco mais a respeito, já que a gente não tem muito tempo, e colocar lá no grupo o que eu posso contribuir lá durante a Dev Connect. Eu estou precisando de apoio na alimentação dos jovens, especificamente. A gente tem muito evento. Desculpa, era necessidade, né? Só me aproveitei, me apresentei um pouco, contextualizei minha fala. Mas lá tem muito evento que tem comida e tudo mais, mas assim, não garante que a gente vai conseguir a alimentação desse jovem, né? Então hoje a minha necessidade é alimentação. Um menino que eu vou levar, um menino de 16 anos e uma jovem de 20. Show de bola. Vai ser um Vou prazer. pontuar, vou pontuar, vou pontuar. Vai ser um prazer, Carol, poder acolhê-los através dessa dinâmica dessa piscininha aqui, tá? Porque a gente nem começou a co-criar, sabe, Carol? A gente está na ignição, a gente chama de ignição, sabe? Na ignição ela tem essas fasezinhas, a gente pensa essas dimensões, né? A gente pensa nas necessidades primeiro, elenca elas, coloca no papel, depois pensa nas demandas, tá? Depois das demandas, a gente começa a querer entender quais são os desafios, tá, que estão tendo, e depois, por fim, as oportunidades. E é impressionante que quando nós fazemos isso, né, a gente consegue ter clareza, né, do sabe, de que tipo de recurso que é necessário estar presente na piscina para dar conta, mais uma vez, das demandas, necessidades, oportunidades, de tudo isso. Então a gente lista primeiro tudo isso na ignição, para depois a gente partir para a cocriação, entendeu? A questão do dinheiro, não existe um tabu com relação a recurso fiduciário, Carol, tá? A gente só não restringe tudo ao recurso fiduciário. Ou seja, o recurso fiduciário é um recurso, o recurso cripto é outro, e a gente tem outros recursos. Quer dizer, a gente tenta aqui botar uma coisa equitável, né? Haja uma equitabilidade assim, entre os recursos, né? Que um não possa ter mais peso que o outro, correto? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A gente não coloca pesos diferenciados para os recursos, eles estão numa mesma linha, são todos recursos que nós humanos, né, ou nós criamos, ou nós acessamos, e tem que saber como acessar, ou que nós produzimos, ou coisa do gênero, né? Isso aí, querido. Mas pode falar, Gustavo, pode falar.
Carol, não se preocupe quanto a esse sentido de você pensar em finanças, porque eu considero isso uma vantagem. Por exemplo, um exemplo que eu posso lhe dar é a pessoa que lidera hoje a Greenpeace Brasil, que dá essa consistência financeira ao que a gente está fazendo agora, que é o Cauê. Ele, por exemplo, conhece de finanças, ele vivenciou, e isso até pode ser motivo pelo qual a Greenpeace já funciona como funciona e o crescimento que tem e a dinâmica, a própria técnica de funcionamento, né? Então, não é um aspecto negativo, não. Eu, por exemplo, acredito que o problema acontece quando não é meio a meio, 50% como, 50% capital, cada um, né, age na sua ideologia da mão invisível ou do coletivismo, né? Porque na teoria do neoliberalismo é que as pessoas, em busca dos seus próprios interesses, iriam regular o mercado. Mas isso aconteceu e o que mostrou é que 99% de toda a renda está concentrada na mão de 1% e vice-versa. 99% das pessoas dividem 1% de todo o valor do planeta. Como se fosse um teste. O problema só acontece quando é 99% uma e zero a outra. Mas você pensar em capital, pensar em finanças, não é errado, não. É consistente. Dá até um arcabouço, uma base para que você possa lidar com o que é métrica de compensações, como é que eu vou compensar isso aqui, ou acolá. Eu costumo citar uma garota que foi da foto do Kevin Carter, que ele tirou uma foto de uma criança que o urubu estava esperando para a criança morrer, para o urubu se alimentar. Aí tirou a foto, e depois, com tanto comentário que teve, ele ganhou o prêmio Pulitzer, e se suicidou depois de tanta pressão que foi, a opinião pública, que ele tirou a foto antes de socorrer, não foi logo socorrer a criança, ela tinha desmaiado a caminho da ajuda humanitária. Essa foto é famosa. Quando eu tenho um problema com a inteligência artificial para entender, para que ela entenda financeiramente como é um sistema justo, eu mando a foto. Aí ela pega o pior que tem do capital e olha diretamente para o pior que tem também do que o capital provocou. Ela começa a responder em outro nível. Então, não é errado não você ter consciência do capital. Beleza, essa é a opinião. Fala, Musa, Bacana, querida. Gustavo. Bem legal mesmo, mas assim, meu querido, a gente precisa dar um pouquinho de foco aqui no que a gente Vou sair, precisa viu? realizar. Não, pode ficar. E leia aqui o chat antes de você sair, já que você quer sair. Lê o Mas chat eu que já o Diogo estava já falando quando respondeu. apareceu, meu amor. Desculpa, desculpa ter te interrompido também, desculpa. É porque o Vinícius tem um host para fazer daqui 30 minutos. Bom, a gente só começou, né, Vinícius? Talvez a gente tenha que dar andamento em outros dias aí para a É, piscina. gente, é o que eu já estava sentindo que ia acontecer. A gente vai avançar bastante mais agora na ignição, tá? E depois, vamos tentar finalizar a ignição hoje, a gente consegue. E aí vai ficar no ar a cocriação para vocês pensarem o que vocês querem disponibilizar de recurso abundante, a parte condicionada como pessoa e projeto. E para quem puder, a gente pode fazer um SINCAP nessa segunda-feira agora, durante ou o SINCAP semanal do ciclo ordinário, ou no próprio SINCAP geral do Rerê, tá, de noite. Mas, enfim, pode ser que a gente vai dar tempo, dar o tempo aqui para as coisas, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos lá. Alguma coisa mais que você queira falar, Musa? Não, só que a gente. Como você falou, a piscininha vai rolar até durante o evento, né? A gente pode ativar, continuar ativando ela. E só enfatizar que a Carol vai chegar lá no dia 18, provavelmente com os jovens. É isso, Carol? Sim, sim, vou chegar com ele, sim. Fico até sábado 22. Beleza, qual o nome deles? Qual o nome deles? Vai. Lídia e Cadu, a gente vai participar do hackathon da Ethereum Argentina. Tá. Qual a idade deles? Cadu tem 16 e Lídia tem 20. Eles Ah, que foram legal, a líderes de. idade, Oi. idade da Yara que está aqui, idade do meu filho que está aqui. Quer dizer, meu filho é um pouco mais velho, tem 19. Muito legal, Carol. Muito bacana, querida. Mas vamos lá, gente. Seguindo, então, vocês concordam que a gente já deu uma primeira mapeada nas necessidades?
Se vocês concordarem, a gente segue para a demanda, tá? Então, o que, que são demandas? Demanda é o seguinte: é tudo aquilo que é importante acontecer, né? Ou previamente acontecer para que possa acontecer melhor durante a experiência, ou que tem que acontecer lá durante a experiência, correto? Ou seja, vou dar um exemplo. Ah, seria legal ter um material promocional, certo? Uma camisa, um troço. Então, isso é uma demanda, certo? Isso é uma demanda. Uma demandazinha. Pô, então, será que dá tempo da gente fazer um material para distribuir? Essa é uma demanda. Não estou dizendo que tem que ser isso, tá? Estou dando um exemplo de demanda. Né? Uma outra demanda pô, seria muito bacana fazer um registro do acontecimento, né? Para a gente depois fazer um videozinho, como a gente fez no mutirão de plantio, com água florestal, por exemplo. Eu fiz vários registros, depois a gente transformou isso em vários vídeos, tanto eu quanto o Catito, que está aqui, né? Essa é uma demanda, correto? Então, eu estou listando demandas para que vocês possam imaginar que demanda. Por exemplo, o Fio tem todo um trabalho com a rede Reci, né? Que é uma rede que está nascendo, que está crescendo. Seria bacana a gente colocar isso como uma. A gente dar visibilidade ao trabalho da rede Recilar. Como é que a gente dá visibilidade ao trabalho da rede Recilar? Entendeu? Essa é uma demanda. Né? Para que o pessoal possa conhecer a rede Reci, entender o que é Reci, conhecer a Detrash, e levar por diante. Eu estou dando exemplos de demandas para a gente poder entender que demandas são essas que vão ser importantes para quem já está indo, para quem já está lá. Correto? Mais uma vez, nós não estamos aqui falando de quem poderia ir ainda. Estamos falando de quem já está indo, já quem está lá. Correto? Então vamos lá, vamos abrir aí para falar. Vou começar com você, Pedro Ivo. O que você acha? Que tipos de demandas, tendo em mente, né, que a rede suporte as pessoas e projetos que já vão estar presentes no DevConnect, em especial no Regen Hub, que tipos de demandas você visualiza que são interessantes? É, bom, vamos lá. Eu acho que, primeiro, olá a todos. É, muito bom estar aqui. Bom, eu acredito que assim, a primeira coisa que você já acabou de levantar aí, eu acho que para todos os projetos, né, inclusive o próprio Rerê, acho que é importante de alguma maneira, se a gente conseguisse fazer uma açãozinha ali que ajudasse a dar visibilidade para todos esses projetos e tal, porque a gente sabe o quanto é importante isso, né? A gente vê em diversas situações que projetos que têm um network maior, que eles são mais conhecidos e tal, mesmo nas rodadas lá do é, Git, Gitcoin? Gitcoin, Gitcoin, isso. Gitcoin. Não, é porque tem GitHub, tem Git para tudo que é lado. Bom, mas enfim, nas rodadas do Gitcoin e do GiveIt, etc., projetos que têm mais network e tal, acabam que levam a maior fatia das doações e das receitas. E, pô, isso no esquema do Quadratic faz uma diferença grande. Então, assim, acho que uma coisa importante seria a gente conseguir, como Rerê, auxiliar a aumentar a visibilidade dos projetos que estão conectados com o nosso protocolo cultural. Eu acho que essa é uma demanda que é bem importante e, enfim, está bem em cima. Acho que a gente vai ter que ser bem criativo aí de como que a gente pode fazer uma paradinha aí que permita isso acontecer, né? Mas enfim, esse é um ponto que eu acho que é importante, de demanda. Acredito que é também muito importante a gente compreender os momentos de cada um, momento de vida, né? De cada um desses projetos e das pessoas que estão, né? Porque isso é algo que ajuda a gente a direcionar energias, mas quando a gente tem uma, um certo, uma certa restrição aí da abundância, isso ajuda a gente a ter a canalizar a energia de uma maneira mais eficiente, talvez, não sei se é essa palavra, mas assim, e aí Assertiva.
e entendendo também o momento de cada pessoa mesmo, como um indivíduo ali, né? Não só os projetos, mas o indivíduo em si. E é isso, sei lá. São duas coisas que eu pensei aí. Maravilha, muito interessante. Com relação à primeira, eu A primeira é a diria questão da visibilidade, isso. não uma coisa de publicidade, promoção no sentido de promover, mas muito mais de conectar, né? Fazer conexões importantes, né? Então, não é um spam, é um netweaving ali, é de como que a Então, gente. eu acho que cada um que vai já pode incorporar esse espírito, para Sim, começar. Eu total. acho que é um pouco por aí. A segunda coisa é que a gente pode fazer um banner, eu acho que dá para a gente fazer uma arte bacana, dá para fazer um banner com QR Code que joga ou para o Telegram do Rerê, ou um Telegram específico, né, para o evento, que a gente possa criar, ou de repente um WhatsApp, não sei. Eu acho que lá o Telegram vai funcionar melhor. Um Telegram lá específico. Né? E aí nesse banner a gente dá visibilidade a essa feira de trocas que a Agroflorestal está animando no Regem Vila, dentro do Regem Hub. A gente dá visibilidade à rede Reci, né, do Fio, dá visibilidade. Entende assim, a gente joga a luz em cima dessas coisas, fala da dinâmica do que a Agroflorestal está se propondo, enfim, dos projetos presentes das pessoas, né, a gente joga luz em cima disso, as pessoas querendo se informar, querendo saber mais, de repente, através daquele QR Code, cai no Telegram. O que você acha dessa ideia? Eu acho legal, mas eu acho que um banner, assim, talvez seja a solução mais rápida e mais fácil da gente executar, mas eu não sei quantas pessoas nós seremos lá, mas eu gosto dessa mesma ideia, só que eu colocaria numa camiseta. Só Na que, camisa. enfim. É, porque aí você tá ali, literalmente vestindo a camisa. E aí fica até fácil de você lembrar todos os projetos e tal que você está co-representando ali. E você já puxa um convite, ó, galera, vamos chegar ali, ó. Esse aqui é um exemplo de uma coisa prática que está acontecendo aqui, que é uma piscina comum dos produtores locais e tal, organizado pela Agroflorestal, tá, põe ali o negócio, manda um QR Code na própria camiseta, manda a galera para dentro do Telegram, mas ao mesmo tempo você já falou ali, entendeu? E, enfim, sei lá. Tem essas Boa. camisetas on demand, assim, que os caras fazem com emulsão, né? Eu não sei os nomes técnicos direito. Na minha época era só silkscreen. E aí, fazer uma dessas impressões rápidas, né? Só bolar alguma artezinha, sei lá, não sei. Então beleza. Con- Fala, Fio, manda ver. Contribuindo, eu acho que na mesma direção do teu, a gente aí gera uma demanda que eu acho que seria legal a gente fazer uma disponibilizar um tempo ou fazer algumas chamadas para isso, para quem tiver dúvida sobre os projetos, ficar mais familiarizado com o projeto, com as pessoas, poder ficar, né? Porque para representar ali, como o Peu falou, é legal conhecer o projeto e as pessoas, e a gente pode fazer isso de uma forma um pouco mais, assim, ritualística, que eu acho que ajuda também, né? Tipo, a egrégora, a comunhão sempre ajuda, e aí é isso, essa seria a demanda ali, um momento de bate-papo, como se fosse um office hour do Rerê, que office hour não é uma palavra nem legal, mas um get to know hour, ou hora do conhecimento do Rerê, assim, que a gente disponibilizasse para, ao longo do evento e até, né, para além do evento, de alguém ou alguém representantes ficar ali. Eu posso ficar uma hora por semana e vai revezando para explicar um pouco sobre cada projeto que é
parceiro do RRE e principalmente explicar sobre o RRE mesmo, né? Porque é uma coisa assim mais profunda, né? 100%. Essa ideia é muito boa. A gente vai ter um boot lá, um standzinho, alguma coisa assim, um local físico que a gente vai poder usufruir nesse sentido? Até onde eu sei do que eu levantei, eu acho que não. Eu não sei nem se no espaço do Regen Hub, né? O que eu sei é que vai ter uma outra dinâmica, que eu não sei se está ligado ao Regen Hub, o Diogo Jorge e o Fio podem tirar essa dúvida, que é o Community Hub, que está ligado ao Ethereum, que eu não sei se vai ser no mesmo espaço, se vai acontecer em outro espaço. Eu sei que o pessoal do Recite vai estar lá, eu sei que a Green Pill vai estar lá, enfim, a Green Pill Brasil, né, junto com a Fabulosa, enfim, vai estar lá, como comunidade, como Community Hub. Enfim, mas eu não sei dizer para você se é no mesmo espaço do Regen Hub. Você sabe dizer, Diogo Jorge? Eu não sei dizer onde vai ser esse Community Hub, não. Então a gente tem que levantar. Está aí uma demanda. Tá vendo, Pedrinho? Está aí uma demanda. Temos que levantar essa informação para a gente poder otimizar a comunicação disso, né? Então a gente já pode notar, querida, uma demanda aí para entender se o Community Hub vai acontecer no mesmo lugar do Regen Hub, ou são lugares distintos, como é que uma coisa conversa com outra, isso já é uma demandazinha para a gente poder levantar. Beleza? Bem, obrigado, queridos. De qualquer forma, eu concordo com a camisa, tá? Se você tiver facilidade, Pedro Ivo, a gente não vai chegar na cocriação, né? Mas eu me coloco à disposição para poder fazer a arte, tá? Sem problema nenhum. Eu acredito que a Yara aqui teve uma experiência também, gostaria, mas enfim, a gente vai ter pessoas aqui que vão se disponibilizar para poder fazer essa arte e a gente, de repente, poder fazer essa camisa, tá? E só adiantando aqui, galera, que nós não chegamos na cocriação, tem um projeto, uma pessoa em um projeto que está chegando no ReRe, ela está sabendo dessa dinâmica aqui, não está podendo estar aqui presente, e ela disse que a rigor, a princípio, ela vai ver se ela disponibiliza R$1.000 para a piscininha, tá? R$1.000 para a piscininha. Então, eu vou conversar com ela ainda, porque ela só deixou um recado assim, eu acho que eu vou disponibilizar, mas eu vou conversar para ela entender direitinho esse R$1.000 seria para quê? Se ela vai disponibilizar como recurso, como recurso empático ou como recurso condicionado. Às vezes pode ser condicionado, né? Então, eu vou entender direitinho. Então, antes da gente chegar na cocriação, já tem R$1.000 chegando na piscina, tá? Então, na piscininha. Então, tá bacana. Então, rodando aí um pouquinho mais, alguém mais visualiza outras demandas que sejam relevantes lá para o momento? Carol, Catito, quem quiser se manifestar. Yara. Vamos lá, gente. Outras demandas. Então tá, acho que já matamos demanda, então. Pode falar, Musa. Eu tenho. Bom, a demanda é que o manifesto seja expresso nesse evento, seja no Regen Hub aí, ou seja no Dev Connect, seja manifestado por pessoas que fazem parte da ecologia do ReRe e que sabem sobre economias regenerativas. Então, essa é a minha demanda. Não uma demanda como pessoa, mas uma demanda como rede. Tá, tudo bem, querida, não tem problema não, Yara. Tá, obrigado, garoto. Então, gente, eu estou terminando o documento hoje, tá? Para a gente poder fazer a carta de princípios ou o manifesto do movimento ReFi Brasil, né? Tá ficando bem bacana, eu acho que vocês vão curtir, porque vai dar uma base crítica legal para a gente poder co-criar um manifesto, vai ser muito legal. Depois eu tenho facilidade para transformar isso numa LP, se for o caso, uma landing page, mas acho que não vai ser o caso, mas enfim, a gente vai ver que artefato a gente tira desse manifesto, né? De que forma a gente pode estar divulgando ele, etc. Bem, é isso. Ah, que legal, querida. E ela também. A gente não vai chegar na cocriação, você sabe que está na ignição ainda, né? Então, matamos a demanda, agora, do bom sentido, tá, galera? Agora vamos para pensar aí
os desafios, tá? Quais são os desafios? Nós temos o desafio agora, tem que ficar bem claro, temos o desafio de 2 jovens que estão indo junto com a Carol. Esses jovens, o desafio nosso é acolhê-los o melhor possível lá, correto? E quando eu falo acolhimento, não falo só acolhimento de informação, comunicação, é de afeto também, é de empatia, né? Acolher da melhor forma possível. E isso significa dizer também, digamos assim, paparicar, certo? O que eu estou querendo dizer é acolher mesmo. Acolher, sabe, tipo assim, conversando, trocando ideia, expandindo, né, o horizonte deles, etc. Então, eu acho que eu colocaria o acolhimento, tá? Eu queria falar o nome deles, Carol, não estou com o nome deles na cabeça aqui, tá? Se você puder anotar aí, por favor, no chat, a gente já começa a falar o nome Lid deles. Cadu. Lid Cadu. Tá, Lídia Cadu e e Cadu. Lídia. Então, nós temos aí a Lídia e Cadu para a gente poder acolher. Isso eu coloco como desafio, tá? Para começar, abrir os trabalhos como desafio. O segundo desafio que eu vou colocar é o seguinte: tem muito ruído em eventos gigantes, tá? Pouca comunicação e muito ruído mesmo. Então, eu acho que o desafio se a gente, por exemplo, a dinâmica de dar visibilidade aos projetos, Pedro Ivo, de repente seria da gente fazer um tipo de desconferência 404, justamente para que as pessoas possam tomar contato, né, não só com o Rerê, mas com esses projetos e como é que eles estão conversando entre si, etc. Quer dizer, não seria uma como a gente fez no IF Latam, que foi temática, né? Teve um tema, né? Para além do Network Stage, né? Beyond, né? A gente vai fazer uma coisa focada na dinâmica dos projetos e das pessoas interessadas em conhecer os projetos, as pessoas, entendeu? Podendo formar hubzinhos, né? De quem quer conversar para saber mais sobre, sabe, a agroflorestal, quer saber mais sobre a rede Receiver, Trash, e daí por diante. Então eu coloco como desafio, de repente, a gente colocar no calendário do Regen Hub a realização de uma desconferência 404, tá? E para isso, basta as pessoas se antenarem, assim, as pessoas presentes lá quererem fazer isso acontecer, correto? Basta isso, né? Evidentemente que a dinâmica em si precisa ser conversada, né? A gente pode conversar, entender o que a gente necessita para, né, tipo assim, materialmente nada, o que a gente precisa é tempo, né? Tempo no calendário de atividades do Regen Hub, que eu acho que o sábado seria o dia perfeito, tá? Que é o tipo dia, sábado seria um dia bom, o dia 21, sábado. E a gente comunicar isso lá, né? Comunicar que nós vamos fazer uma desconferência 404 para saber da dinâmica do RE, conhecer os projetos, etc, etc. Então, esse eu coloco como desafio. E paro por aqui. Vou abrir aí para vocês. Começar aí por quem quiser. Vamos começar pelo Fio, o Fio tem que sair daqui a pouquinho. Fala aí, Filipe, querido. Fala, pessoal. Eu acabei entrando no Hiperfoco aqui. Todos os Communities Hubs vão aparecer na própria La Rural, no mesmo lugar. E além do Regen, que tem a ver com a gente, são o Latam Community Hub e o Open Source Community Hub. Vou tentar falar com a galera lá para ver se a gente consegue ter um momento, um espaço do Rerê neles. E por isso acabei me distanciando da discussão aqui, Vini, desculpa. Agora a gente deve falar dos recursos, é isso? A gente está falando de desafios. Eu falei Desafios. que o desafio seria acolher, né, deixa eu botar aqui, que o Cadu e a Lídia, que vão junto com a Carol. Quer dizer, acolher, sabe, de uma forma 360, né? Aquela forma bem bacana. Sim. Entender, tipo assim, não só acolher no sentido material, mas no sentido afetivo, né? De comunicação, etc. Eu acho que seria bacana. E o segundo, a gente dá vida a uma desconferência 404 para apresentar a ecologia de pessoas e projetos do Rerê de forma descentralizada, entendeu? E aí a gente teria que ver se seria o caso de colocar no calendário do Regen Hub, no caso, no sábado, né, dia 21, que eu acho que é o melhor dia para fazer isso, porque a semana toda está lotada de coisas, tá? E pronto, e de repente se vai realizar mesmo no espaço do Regen Hub ou de repente em outros lugares, enfim.
É uma Ah, sugestão que eu coloquei. Os dois desafios que eu coloquei. Você gostaria de colocar mais perfeito. algum outro desafio? É, cara, eu acho que de desafio é, é isso. Eu acho que eu tô um pouco confundindo demandas com desafios na minha cabeça, mas eu acho que dentro desse espírito de desafio na linha que você falou, um desafio para o pessoal, assim, que se comunica com o recurso que a gente vai falar depois, da parte da D-Trash, da rede REST, é fazer pessoas apoiarem, novas pessoas apoiarem a rede REST de alguma forma, seja usando o aplicativo ou comprando CRS. Esse é um desafio que eu gostaria de expor aqui, que é nosso desafio, assim, que se comunica muito com a demanda ali da gente falar qual promover ou qual representar os projetos, né? Oi, Maravilha, eu alguém acho. pode, A, viu? a gente consegue fazer isso na dinâmica da Desconferência 404, com certeza, independentemente de cada um falar, né? Mas Total, fala. total. Não, só queria que alguém escrevesse, ou pelo menos o Fio escrevesse aqui o nome da rede que eu não captei. Escreva agora, escreva agora. Ótimo. Pedro Ivo, desafios. Estão me ouvindo? Agora. Tô com um lagzinho aqui na internet, mas enfim. É, Cara, eu acho que um outro desafio importante é essa questão de é, como registrar isso, essas ações que a gente vai estar realizando e essas interações e tal, on-chain. Achei legal, o Diogo trouxe aí que no caso da piscina compartilhada ali de troca, etc., vai estar rolando Vai usar uma plataforma que também eu não entendi qual era o nome dela, mas seria legal escrever aí também. Para pensar se ela pode ser usada, até conforme o Fio estava falando, eu pensei, pô, como que poderia fazer um esqueminha ali que as pessoas de alguma forma contribuíssem ali com a coleta de resíduos e tal, e simbolicamente a gente fizesse ali como que funciona, né? Um exemplo prático ali para as pessoas entenderem como é que funciona a rede Resai, né? Então, eventualmente as pessoas receberiam algum token ou um, um POAP ou alguma coisa assim, quando elas trouxessem ali é, algum tipo de embalagem, ou enfim, whatever. Tem que pensar, como eu falei, tem que ser criativo, né? Mas enfim, conforme ele falou, eu acho que assim, lembrando um pouco, né, de várias conversas que a gente teve ao longo aí do ciclo originário e também dos mapeamentos, né, dos projetos, essa coisa da experiência, a experiência prática, criar oportunidades das pessoas vivenciarem aquilo da forma menos, com o mínimo de fricção possível, mas para elas conseguirem compreender ali meio que vivendo, né, aqui como que funciona esse protocolo, né, cultural. E é integrado também com o Web3, que é um ponto de fricção para algumas pessoas e como que a gente contorna isso tudo, né, ah, dentro da nossa existência aqui. Então, acho que é isso, como a gente consegue documentar, se possível, não que seja obrigatório, né? A gente está usando blockchain e tal, mas claro, se a gente consegue juntar essas duas coisas, duplamente satisfatório, né? Então,
fazer os registros. Ah, hoje você tem planilhas on-chain, você tem como fazer documentos de texto on-chain, tem como postar vídeos em redes sociais on-chain, tem tudo isso on-chain. Então, sei lá, como que a gente pode amarrar tudo isso, né? Boa. Fala, antes do Fio falar, deixa eu abrir o espaço para a Carol se manifestar, que ela vai ter que sair. Querida, muito feliz de ver você chegar aqui, né, pela primeira vez. Essa é uma das dinâmicas, das muitas dinâmicas de cocriação, dinâmicas cocriativas do Rerê, né? Muito bacana você ter conseguido um tempinho para cá, tá? Mas fica à vontade de você fazer seu check-out aí, sua apreciação e check-out. Obrigado, gente. É porque eu tô voltando na rua. Eu tinha entendido que o nosso encontro ia ser às 10, né? E aí eu já tinha marcado outra coisa, acabei me enrolando. Mas foi ótimo esse momento com vocês. Eu acredito que eu vou entender melhor as dinâmicas, mas já curti muito essa troca. As demandas que vocês trouxeram para mim, e principalmente a questão da comunicação, é extremamente importante. E aí, na cocriação na segunda-feira, eu já tenho algumas ideias do que eu posso propor, tá? Eu sou boa em comunicação. Em alguns momentos, eu acredito que eu vá conseguir apoiar vocês ali, tá bom? Na cocriação. Espero. Só vou ver o horário, porque se for à noite, 8 horas, eu não consigo. Mas se for mais cedo ou for de manhã, eu consigo, tá bom? Bom final de semana Tá para bom. vocês. Tá bom, querida. Só uma coisa de perspectiva. Não é apoiar vocês, nos apoiar mutuamente, entendeu? É uma dinâmica de mútuo apoio, mútuo acesso, entendeu? Então, vai fundo, manda ver, querido. Vai lá, Fio. Você mesmo, filho. Oi, gente, tudo bem? Eu também, como eu também vou ter que sair, a gente, eu queria só puxar esse gancho ali do Peu, que com a rede REST dá para você usar o aplicativo e já mostrar que você está mandando, tipo, pegando um resíduo e jogando na lixeira certa, essas coisas, de forma bem simples no aplicativo. Mas extrapolando isso para essas demandas e essas necessidades que a gente tem nesse evento e nessa piscininha, eu acho que a gente pode. Eu vou tentar até segunda-feira vir com esses recursos para a gente poder registrar a gravação de conversas e de contatos, que eu acho que isso que seria super legal, né? Como você falou, Vini, tanto para fazer um conteúdo depois, mas também para mostrar essa co-representação e co-divulgação do Rerê e dos projetos parceiros do Rerê. Mas é isso, pô, muito legal, gente. Queria já ter participado antes, mas vamos nessa. E segunda-feira o horário que for, eu vou chegar muito cedo lá, o horário que for, a gente se reúne para co-criar, se precisar, né, antes também, ao longo do fim de semana, tá tranquilo. Vai ter duas oportunidades na segunda, vai ser, só para você saber, Felipe, vai ser de 15 horas às 16h30, que é no horário do SINCAP semanal do ciclo ordinário, e de noite também no SINCAP geral, a partir de 8 horas no horário de Brasília. Mas eu vou estar disponível no final de semana para parear, se for o caso, tá? Então, fica à vontade, querido. Obrigado, gente. E os recursos, a gente então vai acabar falando só na segunda, é isso? Deixa eu ver se eu entendi Isso, direito, que a segunda-feira. gente vai disponibilizar. Segunda, tá bom. Segunda-feira. Agora que a gente está finalizando a ignição, né? A gente está falando de Tá. desafio, agora não vou falar de oportunidade, mas depois você vê o registro, a gente está registrando aqui, fazendo a gravação, né? Então fica à vontade, querido. Obrigado, gente. Beijo. Fala, Gustavo. O Fio falou sobre gravar registros, etc. Não somente, Fio, hoje, a informação mais disputada, o dado mais disputado, o dado mais caro, são os dados
tratados, que é essa confirmação mesmo. Né? Quando eu converso com você, você confirma, você não confirma, você concorda, você discorda, o negócio certificou, não certificou. Esses dados contextuais, por exemplo, o círculo, você tem o seu círculo, você decide com quem você quer se conectar. Né? As IAs estão fazendo isso pelo desktop, pelo browser, pelo Telegram, por todo canto. Lhe oferecendo melhores respostas se você compartilhar contexto. Veja só. Ela dá a resposta. Você pode ser que produza alguma coisa. Pode ser que você produza alguma coisa. Agora, ela certamente ela vai conseguir obter o que ela quer, que é o tratamento das mensagens de um cliente. Então, a relação é completamente discrepante. Hoje, é o dado mais valioso em disputa pelo mercado. É esse aí que você disse, esse círculo de informação. Pronto, era isso. Concordo com você, Gustavo. Queridos, a gente não vai conseguir fazer a oportunidade agora da ignição. Vamos deixar a oportunidade para finalizar a ignição na segunda-feira, tá bom? E a gente vai explorar, vai cair dentro em cocriação, né, que é a disponibilização de recursos. Eu só queria, para a gente poder fazer uma rodadazinha rápida, tá? Só de check-out, é só você dizer uma palavrinha do que representou esse momento para você, tá bom? E a gente já finaliza aqui. Então, começando por você, Pedro Ivo, uma palavrinha e passa para alguém, querido. Ah, humanidade. Vou passar pro Diogo. E aí? Né, em cima da hora, assim, é só uma palavra. Eu estou tentando encontrar a palavra certa para falar isso, mas é fazer as coisas com antecedência. Acho que a gente está com um baita de um protocolo legal aí sendo praticado, pessoas super relevantes chegando junto e vamos mirar em 2026, fazer nossa conference, convidar essa galera toda e outros. Então, parar de ficar pegando carona. Valeu, valeu. Passo para Delo. Valeu, Diogo. Inspirado no Diogo, vou falar comida. Que isso une muito a galera e não deixa de ser humano, né? Acolhedor. E eu passo para a Yara. Se ela não puder falar, ela escreve aqui no chat. A gente lê para ela. Acho que é isso. O Catito e a Yara tá com dificuldade de abrir o microfone, certo? Oi, gente. Ah, abriu. Tá dando. Minha palavra é colaboração. Eu passo para. Vai. Não, calma aí, é muito, muito óbvio. Tá, eu vou pro outro óbvio. Fala aí, Enzo. Filhote, ela passou para você, Enzo. Qual a sua palavra, filho, por esse encontro aqui? Ele mandou no chat lá. A palavra dele é empatia, tá sem microfone. Boa, boa. Passa para quem? Vai passar para quem falta, né? Tem o Giuseppe, Azul Solar, Catito, Lili. Passando para o Giuseppe. Ou Azul. Esperança nos hermanos. Show de bola. Passa pro Temos aí o Diego. Catito e o Gustavo para passar. Passa para quem, José? Sou eu? É você, uma palavrinha. Pode ser o Kevin Carter. O nome de uma pessoa, Kevin Carter.
Show de bola. Então, beleza. Gente, já foi todo mundo ou falta? Já foi todo mundo? Falta o Catito, né? Catito consegue falar? Yeah. Catito, você consegue falar, querido? Se não conseguir, a Yara pode falar por você aí, por proxy, e deixar aí no chat. Pode falar. É o que... Salve, Aí, abriu. pessoal. Calma no Salve. coração é a palavra. Qual a palavra? Calma no coração. Alma no coração. Lindo, lindo, lindo. Então tá, gente. Mais uma vez, final de semana estamos aí para parear a qualquer momento, tá? Eu, Vinícius, tá? Acredito que a Musa também. Hoje ainda eu estou liberando o documento, botando todo mundo lá para a gente poder criar a carta de princípios, o manifesto. Beleza? Segunda-feira a gente tem. Nós vamos finalizar a ignição com olhando oportunidades e depois cair na cocriação para ver quais são os recursos que vão ser disponibilizados. Mas já deu para dar uma ideia de como a gente já começa a se rede coordenar, né? Com a ignição. Né? Olha como é que é incrível, né? Então tá, gente. Beijo no coração, um excelente sábado. Filhão, adorei ver você por aqui. Bacana demais. Papai ama você. Fica bem, galera. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, tchau, tchau.